pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre São Francisco. Peço até desculpas pela demora, mas eu tive que reorganizar o set aqui, mas estamos de volta. Novidades importantes que nós temos em São Francisco. Primeiro, alguns jogadores estão machucados e essas lesões têm parecido um pouco piores do que parece. Tem a renovação de Deommodore Lenoir, grande acerto ali do front office, e as outras coisas que a gente vai conversar aqui, principalmente sobre esse último jogo contra Tampa. Veja bem, Tampa é um time pesado, tá? Um time forte, um time que tem as suas deficiências talvez em talento, mas não falta disposição a Tampa. Então Tampa é um time que mostrou ser um time muito tough, como eles chamam, né? Tough. E os 49ers é um time meio soft. Desculpe ter que falar isso, mas é verdade. O pior é que o que chama atenção é que você tem, desculpa aí, mas passou um gato aqui. Você tem jogadores tough, né? Jogadores pesados, jogadores que são fortes, por exemplo, Fred Warner, George Kittle, o próprio Deommodore Lenoir, os calouros como Mustafa, Renaldo Green, no ataque George Kittle, vários jogadores são tough, Dominic Puni. Mas o time em si me parece meio soft, meio light. O Tampa não. O Tampa falta alguns talentos, tem poucos jogadores, mas o time é guerreiro. E esse guerreiro do time está faltando a São Francisco para poder alçar voos maiores, tá? Isso na verdade acaba sendo um reflexo do próprio head coach. E é o que a gente realmente percebe ali, tá? Kyle Shanahan faz as suas e, enfim, os seus problemas em que nós temos ali. Vamos começar agora então falando um pouquinho do jogo, um pouco mais sobre o jogo de Tampa, e depois vamos falar sobre as lesões e a expectativa do jogo de domingo contra o Seattle, nossa segunda partida contra o Seattle Seahawks, que dessa vez o São Francisco deve ter um pouco mais de vantagem porque joga em casa. Vamos lá. O jogo contra a Tampa, como eu falei, o time de Tampa é um time guerreiro, que vai brigar até o final. Acho que só tem um time mais guerreiro do que o Tampa na NFC, que é o time do Detroit Lions. O time do Detroit Lions, cara, vai brigar até o final, é o último time, o último jogo, a última bola, eles vão brigar até o final. Então, isso é uma característica do time e a gente sente muita falta disso no São Francisco. O que acontece? Os 49ers têm uma característica do seu técnico, principalmente, que ele é cético, ele fica com a medo, não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então o Kyle Shanahan é o seguinte, não, é meu esquema, o jogador tem que encaixar no meu esquema. É uma coisa que me incomoda um pouco, porque ele não gosta de fazer ajustes durante o jogo. Não faz ajustes, não faz modificação. E mesmo com o plano de jogo não funcionando, ele continua ali insistindo nos mesmos erros. A sorte dele é que ele tem o Brock Purdy. O Brock teve um pass rating de 119. Significa que dos 15 jogos, né, que ele teve pass rating, dos últimos 10, 15 jogos, ele mantém um pass rate acima de 100, tá? Dos últimos 5 jogos do Brock, dos últimos 5 jogos, 4 ele teve um pass rate acima de 114, que é muito alto, tá? É muito alto, a média da liga é em torno de 90. Ou seja, ele é muito preciso, toma bem as decisões. Só que o técnico precisa ajudar. O que aconteceu nesse jogo? Super utilizou o Christian McCaffrey. Christian McCaffrey voltando de lesão nos 2 tendões de Aquiles, cara. Você botou o cara para jogar normal, 50 e uma coisa assim, 89% dos snaps. Porra, cara, 13 carregadas é muita coisa para o cara que tá voltando de lesão. Isso com o Jordan Mason correndo bem, Isaac Graham correndo bem. Quer dizer, não havia necessidade de forçar uma barra para o cara que está voltando de lesão. E mesmo que ele esteja 100%, gente, tem a questão do ritmo de jogo, o ritmo de ver os bloqueios. Então, foi um erro que ele cometeu, tá? Outro erro, alguns erros de ataque. Realmente, uma coisa que o Grant Cohn colocou foi o seguinte: estava tão previsível que era o seguinte: first down, bola mais longa. Second down, uma bola um pouco mais curta, perto da linha de first down. E o third down era um screen pass, ou seja, para lateral. Porra, cara, estava previsível. O jogo corrido, uma coisa ou outra um pouquinho diferente, mas muito previsível, porque o Christian McCaffrey estava sem ritmo. Então, assim, claro, o Brock salvou o time, tá? O Brock salvou o time. Me vieram me perguntar aqui o que eu acho do Jake Moody. Veja bem, eu estava tentando lembrar aqui da época do college, todo mundo falando, Jake Moody. Os jogos que eu assisti, principalmente da Big Ten, né, que ele jogava,
Eu gostei mais do kicker de Maryland na época, viu? Eu falei, ó, o kicker de Maryland ele é mais preciso que o Jake Moody, que tá todo mundo falando de Michigan, mas eu precisava de um kicker. O cara perder 3 field goals, cara, é difícil manter, briga na lateral, e a outra coisa foi que ele não tomou nenhuma atitude. Isso pesa, viu? Isso pesa demais no jogo. Mas enfim, vitória, como a gente fala no futebol, 6-0 segue. 6-0 com gol de mão, tá valendo. Vitória. E a gente fica empatado contra o Arizona Cardinals, mesmo ganhando essa semana. O Arizona ainda vai estar na frente por conta daquele fatídico jogo que o 49ers perdeu para o Arizona Cardinals naquela ocasião, que não tinha como ter perdido e se esforçou para perder. Assim como a defesa de São Francisco no último drive de Tampa no jogo se esforçou bastante para dar chance ao Baker ganhar o jogo, tá? Mas enfim, vamos então ao nosso próximo tópico, que são as lesões. Nick Bosa estava lesionado, mas foi interessante porque ele não reclamou, não, eu não consegui fazer o sec porque eu estava doente, não, eu devia ter utilizado, realmente eu senti um pouco de dor, poderia ter usado outra técnica, o que eu gostei bastante. Se eu estou lesionado, mas jogar, isso não é desculpa, eu tenho que arranjar uma outra técnica para conseguir fazer o sec, e ele tem razão. Ele teve 2 sacks, muita pressão e foi muito bem, tá? Só voltando ao Brock, o Brock teve 119 de pass rating com 37% de pressão, ou seja, a linha ofensiva sofreu muito ali. O Tampa conseguiu pressionar, a média da liga é em torno de 34, ou seja, acima da média, e mesmo assim o Brock conseguiu um pass rating de 119, tá? Outros jogadores que estão machucados, que chamaram a atenção. Trent Williams, ele está com uma lesão no tornozelo, agora não me lembro se é direito ou esquerdo, e normalmente na quarta-feira ele não treina, que é o que ele chama de Veteran Day. Ele é o jogador mais velho do time, então ele não treina. Só que ele não treinou ontem de novo, e aí a gente fica até com problema. Deixa eu ver aqui o Injury Report aqui, que eu acho que vai dar pra gente 49ers Injury Report. Vamos ver aqui como é que tá aqui a questão das lesões. George Kittle, que estava lesionado, treinou normalmente, tá? O Christian McCaffrey, que a gente falou que ele foi super utilizado, ele realmente não teve nenhum tipo de problema, tá? Ele falou que não sentiu nenhuma dor, o que é bom, tá? Então, assim, Nick Bosa não treinou nesses dias, tá? Kevin Givens com uma lesão na virilha não treinou. George Kittle treinou limitada, mas disse que vai pro jogo, tá? Charvarius Ward teve uma catástrofe na família, perdeu uma filha de 1 ano, meus sentimentos, minhas condolências. Que Deus possa confortar a família e receber o seu anjinho lá no céu, tá? Então ele não tem previsão de volta, eu acho que não tem mesmo não, tá? E é o seguinte, o Trent Williams diz que não treinou e dizendo que ele está descansando. Eu tô achando meio estranho, tá? Mitch Wittnowski, o punter, e que ele funciona como holder também, tá com uma lesão nas costas, não treinou, e essa é uma lesão que eu acho que é um pouco mais importante. Por quê? Porque São Francisco assinou com o punter para o press squad, ou seja, essa lesão aqui pode tirar o Mitch Wittnowski do jogo, tá? Chris Conley teve treinamento limitado, John Feliciano, Christian McCaffrey também, tá? Reinaldo Green, que o pessoal perguntou se podia ter alguma coisa, treinou normalmente. Yetur Gross-Matos, vou até usar o sotaque deles, treinou normalmente, deve para o jogo. E o Rowan Jennings, também com problema no tornozelo, teve um treino limitado, tá? Isso ontem. Hoje, por conta do fuso horário, eles ainda não divulgaram, mas as informações dos insiders que estão lá dizem que eles têm plenas condições de jogar, né? Parece que eles treinaram normalmente, têm plenas condições de jogar. Então, acho que não devemos ter problema, o time ficando saudável, a tendência é melhorar. Só que São Francisco tem jogos pesados. 2 eu já tinha assinalado como derrota, contra Buffalo em Buffalo e contra Detroit, porque Detroit é muito difícil. Detroit tem umas vaciladas ali no último jogo. Acho que o Campbell, que é o técnico, o Dan Campbell, vai dar um aperto na orelha do pessoal, porque era para ter ganho o jogo, tá? Então ele vai dar um aperto. E Detroit é isso, tá? É uma incógnita, não vai parar até o final, não. Detroit ganhou, né? Apesar de 5 interceptações,
ganhou o jogo, ou seja, o time guerreiro não vai parar nunca, não para nunca. Quem devia ter ganho foi o Houston, né? E o Houston, o DeMeco Ryan tem que dar uma aperto neles. Mas enfim, não é um problema do São Francisco, né? Vamos embora. O que acontece? E a última notícia, a ótima notícia, foi a renovação do Diamond Lenore. Diamond Lenore é um jogador de quinta rodada, está no seu quarto ano, tá? Draftado, começou sua carreira em 2022, perdão, e vem melhorando a cada ano. Tá? Tem um vídeo aqui só sobre ele já há algum tempo, que nos playoffs ele teve os playoffs, acho que tem uns 2 anos atrás, ele pegou interceptação em todos os jogos de playoff. Um jogador muito versátil, sabe jogar interno e externo. Esse ano, cara, o cara tá voando e fez muito bem. Ele vai ter 5 anos de renovação, tá? Entrou com 20 anos no São Francisco, até os 29 anos está renovado, com um valor relativamente baixo de mercado para o que o pessoal está pagando, tá? Eu acho que isso foi o grande acerto do front office. Por quê? Foram 5 anos, 92 milhões garantidos. Significa 92 ou 98 milhões. Enfim, o que acontece é o seguinte: o importante é que ele tem um cap hit de 18 milhões por ano. Isso é que faz a grande diferença. Porque você tem o cap e você vai ter que renovar com o Brock, tem outros jogadores que você vai precisar renovar. Então, esse cap hit de 18 é muito bom. Por quê? Porque os jogadores, os cornerbacks, estão em torno de 25, 27 milhões. Então, o que o front office fez? Renovou antes da intertemporada, o que foi uma coisa muito boa. Veja, Diamond Lenore não é uma diva, como eu falei aqui, eu já coloquei outros vídeos aqui sobre Brandon Ayuk, enfim, tal, na diva. Acelerou o processo de renovação, garantiu os 5 anos do cara aqui. Agora, infelizmente, Charvarius Ward deve sair, mas já estava mais ou menos previsto que ele ia sair. É um jogador muito bom, mas é melhor garantir o Diamond Lenore por mais 5 anos ali no time. Tá bom? Vamos ver aqui o jogo contra Seattle. São Francisco tem grandes vantagens contra Seattle, principalmente porque o ataque de Seattle tem ido muito mal. Metcalf volta, mas a secundária de São Francisco tem mantido os QBs em torno de 80 para baixo no seu pass rating, tá? Para wide receivers. Então acredito que o Geno Smith deva ter problemas. Outra coisa é que o Geno Smith está com 11 touchdowns e 10 interceptações. Então 11 e 10. Isso é uma coisa que deve preocupar bastante Seattle. E ele deve tentar segurar, cuidar um pouco melhor da bola e tomar decisões melhores. E isso normalmente garante um pouco mais de tempo tentando olhar o field, né? Olhar o campo para poder passar. E das outras vezes que ele fez isso, ele levou vários sacks. Então, São Francisco leva um pouco de vantagem. A grande vantagem de São Francisco é o jogo corrido, tá? E o Kenneth Walker é excepcional running back, faz a festa contra a defesa de São Francisco. Vamos ver se São Francisco consegue corrigir isso até o jogo de domingo. Bom, a grande vantagem, acho que São Francisco ganha, porque se vocês lembrarem o que eu falei, eu achava que era 50% no jogo contra Seattle, principalmente por conta das lesões, o time como estava. E o São Francisco acabou ganhando de forma até relativamente fácil. Agora eu acho que é uma vantagem. Acho que em torno de 65, 70, 30, 35% a favor de São Francisco. Acho que São Francisco deve ganhar esse jogo. Se a defesa não vacilar, os times especiais, lembra, os times especiais contra Seattle cedeu um retorno para touchdown. Então é uma coisa para a gente ficar de olho aí. Domingo tem jogo, domingo tem clássico. Estamos aí, até a próxima, se Deus quiser.